Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 19 de agosto. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar, para resenhar sobre o nosso glorioso. Tô gravando aqui de forma improvisada, o meu tripé deu problema. Se a imagem tiver um pouco tremida, o cenário não tiver ideal, é porque eu tô aqui improvisado com o tripé, que deu um probleminha, vou ter que arrumar, então, mas tem que ter conteúdo para vocês aqui no canal. E eu quero conversar o seguinte, duas perguntas que eu tô recebendo muito aqui no canal. Iverson, você acha que o Marlon Freitas, nesse esquema tático de David Ancelotti, vai mais atrapalhar ou do que ajudar? Porque o Marlon Freitas vem jogando mal, a torcida tá percebendo isso, e a torcida, eu fiz um vídeo aqui falando sobre ele, sobre o Danilo, mas eu quero falar sobre Marlon Freitas. Tem muita gente perguntando, eu acho que o Marlon Freitas não vai encaixar nesse esquema. E muita gente me perguntando o que eu acho sobre isso, eu vou dar minha opinião. Outras perguntas que eu recebo aqui também, uma delas é sobre David Ancelotti. O esquema tático, a forma de jogar, tudo que ele está tentando implementar até agora, o que eu tô achando, eu vou falar sobre isso também, porque a gente tem um bom técnico, gente. Nós temos um bom técnico à frente do Botafogo, e eu quero falar sobre o trabalho dele dentro de campo. E claro, vamos falar também sobre Vitinho, Alex Telles, Danilo, estão na pré-lista da seleção brasileira, podem ser convocados pelo Ancelotti pai. Tudo isso agora. Eu já abro pedindo para vocês, claro, aquela moral de sempre, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu não devo fazer live hoje porque eu tenho que resolver aqui a questão do tripé. Tá bem improvisado aqui, cara. Tô sentindo meio que tremendo, então eu tenho que resolver a questão do tripé aqui, não sei se eu vou conseguir fazer live hoje, lembrando que todas as terças e quintas temos lives aqui no canal. Eu vou botar na tela pra vocês aí, tá o Vitinho, né, notícia boa, tá, informação do GE, o Vitinho, ele tá na pré-lista pra ser convocado pelo Ancelotti pai para os jogos contra o Chile e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Inclusive, a convocação ela vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 25. Vai ter a convocação em segunda-feira, dia 25. E o Vitinho tá nessa pré-lista. Ele pode ser convocado pelo Ancelotti pai. Além de Vitinho, temos também Alex Telles e Danilo na pré-lista. Olha, dando minha opinião, quem me acompanha aqui no canal há bastante tempo sabe que eu tô falando do Vitinho aqui desde o ano passado. Muita gente debochava, inclusive, você tá ficando maluco. Eu falava aqui no canal, olha, eu acho que o Vitinho, ele tem potencial para ser lateral de seleção brasileira. E isso parece que tá chegando, tá? Eu acho que a convocação do Vitinho é só questão de tempo. Se a gente pegar o futebol brasileiro, não tem um lateral aqui no futebol brasileiro, tô falando brasileiro, tá? Não estrangeiro, que consiga marcar, fazer tudo que o Vitinho faz, principalmente na parte defensiva. E pro Ancelotti, o pai, a convocação do Vitinho, ela vai ser muito importante, porque ele segura lá atrás pros pontas brilharem. Então isso é muito importante, porque o Vitinho, ele é um lateral mais defensivo, ele segura lá atrás e quem vai brilhar são os pontas lá na frente. A situação do Alex Telles, olhando aqui, Guilherme Arana, esses caras aí que são convocados, eu vejo também que o Alex Telles tem condições de brigar por uma vaga nessa seleção brasileira. Lembrando que o Alex Telles, na última Copa do Mundo, ele esteve lá com a seleção brasileira. Já o Danilo, eu acho um pouquinho cedo, apesar de já ter falado aqui no canal que também tem potencial para a seleção, mas eu ainda acho que o Danilo tá um pouco cedo. Eu queria ver o Cuiabano também, só que o Cuiabano, ele se machuca muito, ele não consegue ter uma sequência. Eu fico imaginando o Cuiabano na lateral esquerda da seleção, correndo muito, ao lado ali do Vinícius Júnior. seria bem interessante também. Pena que o Cuiabano ele não consegue ter uma sequência, porque eu vejo também o Cuiabano futuramente sendo convocado. Eu fico imaginando o Cuiabano
correndo para Vinícius Júnior, tudo do lado esquerdo ali, seria bem interessante, mas vamos aguardar aí Vitinho, Alex Telles e Danilo na pré-lista e vamos ver se alguns desses jogadores aí serão convocados. Ó, deixa eu conversar com vocês agora sobre Marlon Freitas. Muitas perguntas eu venho recebendo. O Marlon Freitas vem jogando mal, teve lá o problema na cabeça também, mas a gente vê que o Marlon Freitas, mais uma vez, entra naquela questão de adaptação aos novos companheiros, ao esquema tático, assim como ele sofreu também no começo do Paiva. E tem muita gente me perguntando, você acha que o Marlon Freitas, nesse esquema, ele vai ser titular? Nesse momento ele tá mais atrapalhando do que ajudando? Primeiro ponto do Marlon Freitas, para eu conversar com vocês. Eu acho que a grande questão é, ano passado, quando ele jogou muita bola, a gente sempre teve uma transição ofensiva e agora não tem ninguém para puxar o contra-ataque. A gente tinha Luiz Henrique, Júnior Santos, esses caras ajudavam muito o futebol do Marlon Freitas, principalmente para puxar o contra-ataque. E agora ele não tem o passe longo, ele não consegue acelerar o jogo e ele fica muito limitado a toques. Por isso a gente vê o Marlon Freitas tocando para o lado, tocando a bola para trás, porque não tem aqueles caras na ponta para puxar o contra-ataque e ele não consegue aquele passe longo e acelerar o jogo. Então essa para mim é a primeira questão. Já falei aqui no canal, o time, o elenco esse ano mudou muito as características para o ano passado e isso influencia também nessas questões. Hoje, pegando o esquema do Ancelotti, do David, os volantes, eles têm que marcar a entrada da área e quando tiver com a bola, sair rápido, com passes precisos em transição. E o Marlon Freitas, ele cadencia muito o jogo. Então esse que é o problema, porque com o Ancelotti agora no Botafogo, hoje os volantes, eles têm que marcar a entrada da área e quando tiver com a bola, tem que sair rápido com os passes ali precisos em transição. O Marlon Freitas, ele cadencia muito o jogo. Então por isso que ele toca para trás, ele toca para o lado, porque não tem velocistas, acabei de falar, no time para ele poder lançar. Contra o Fortaleza e contra o Bragantino, ele não jogou contra o Fortaleza e depois que ele foi substituído contra o Bragantino pela pancada na cabeça, o time do Botafogo melhorou. O time do Botafogo melhorou porque começou a acelerar, começou a jogar para frente. Então por isso que eu vejo muitos comentários aqui, olha, o Marlon Freitas não jogou contra o Fortaleza, o time ficou melhor. O Marlon Freitas, depois que saiu contra o Bragantino, o time melhorou. Por conta disso, porque depois da saída do Marlon Freitas, o time acelerou, o time começou a jogar para frente em passes ali em diagonal, em velocidade, teve mais ritmo, acabou fluindo. Mas essa questão dele ser banco, se ele ajuda mais, se ele atrapalha mais, eu acho muito cedo ainda pra gente tirar conclusões, porque se pegar Marlon Freitas e Danilo, só teve um jogo juntos, né, praticamente. Então acho muito cedo ainda essa questão de, será que o Marlon Freitas merece um banco? Será que o Marlon Freitas vai mais atrapalhar do que ajudar nesse esquema? Será que ele vai dar certo com o Danilo? Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou esperar mais um pouco, porque só tem um jogo. Claro, eu falei aqui no vídeo, quando eu falei dos dois, eu falei, ó, Marlon e Danilo vai ter que ali ter uma química, vão ter que se entender. O Marlon Freitas vai ter menos liberdade do que tinha, porque com o Gregory, ele segurava as pontas, o Marlon Freitas tinha liberdade, agora não tem mais o Gregory. Então vai ter que ter ali uma adaptação, vai ter que ter uma paciência com o Danilo, com o Marlon Freitas, para eles poderem se entenderem. Então por isso que eu acho que tá cedo ainda essa questão dele ser banco, essa questão de se vai dar certo ou não. Eu acho que o Marlon Freitas, ele é uma referência técnica e se ele tiver mal, o técnico também sofre. Assim como o Savarino mal, o trabalho do técnico vai ser um trabalho não da maneira que o técnico gostaria. O Marlon Freitas mal, o trabalho do técnico não vai ser um trabalho como ele gostaria, porque Marlon Freitas, Savarino, esses caras hoje, eles são referências técnicas no time do Botafogo. Então, nesse momento, eu concordo que ele tá mal, os jogos estão abaixo, mas a gente tem que ter paciência para o Marlon Freitas poder se entender
com Danilo. E esse esquema preocupa um pouco, porque, por tudo que eu falei agora há pouco, o Marlon Freitas, ele tem outras características, a gente não tem jogadores com as características para poderem ajudar o Marlon Freitas, e agora a gente vai ter que aguardar e torcer para dar certo, porque são dois baitas jogadores, Marlon Freitas e Danilo, mas realmente o Marlon Freitas nesse momento pode estar atrapalhando mais do que ajudando, mas agora a gente vai ter que aguardar e vai ter que ter paciência. É o planejamento, né? Esse é o planejamento do Botafogo esse ano. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre David Ancelotti. Dentro de campo, esquema tático, se eu tô gostando ou não desse Botafogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Eu quero falar sobre David Ancelotti. Eu recebo muito essa pergunta aqui também. O que você tá achando do esquema? Botafogo dentro de campo. É um bom trabalho? Tá gostando do esquema? Primeiro, a gente sempre tem que comparar com o que foi bom, né? A gente nunca vai comparar uma coisa ruim com a outra. A gente sempre vai comparar uma coisa boa com a outra, pra gente ter ali um norte, pra gente ter um sentido no que a gente tá falando. Se a gente pegar os 10 primeiros... O Ancelotti, ele só tem 10 jogos à frente do Botafogo. Acabou de chegar. Se a gente pegar os primeiros 10 jogos dele com o Arthur Jorge, 6 vitórias para cada lado. Empates, o Arthur Jorge não teve nenhum e o Ancelotti teve um. Se a gente pegar derrotas, o Arthur Jorge, nos 10 primeiros jogos, teve 3 derrotas, o Ancelotti 2. Gols marcados, o Arthur Jorge, 18 gols e o Ancelotti 13. Gols sofridos, o Arthur Jorge, agora eu não peguei os gols sofridos, eu sei que o Ancelotti sofreu 4, tá? O Arthur, eu esqueci de pegar aqui, peço até perdão, mas eu acho que o Arthur sofreu mais ou menos parecido, ou foi um pouquinho mais do que o Ancelotti, tá? Grandes chances, o Arthur Jorge, nos 10 primeiros jogos, 24 grandes chances criadas, contra 21 de David Ancelotti. E chances cedidas, 13 para o Arthur Jorge e 7 do Ancelotti. Um aproveitamento de 63% para o Arthur Jorge e o Ancelotti um aproveitamento de 66% nos 10 primeiros jogos, tá? Olha, o que mais me incomoda nesse momento é que o Botafogo, depois do Mundial, o Botafogo tá 4 jogos sem vencer no Newton Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Vitória, e nesses jogos, em casa, o Botafogo só fez um gol, que foi no empate contra o Corinthians. Isso tá me incomodando um pouco, porque o Newton Santos tem que ser o nosso ponto forte também. Então, nesses 4 jogos aí no Newton Santos, pegando aí depois do Mundial, o Botafogo tá sem vencer 4 jogos no Newton Santos e só fez um gol, que foi naquele empate contra o Corinthians. O Ancelotti, falando um pouquinho do esquema dele, o que eu tô achando, ele tenta variar, né? O lateral passando por fora, ele tenta propor o jogo. O que mais me chama a atenção, comparando ele com o Arthur Jorge, ele tenta propor mais o jogo do que o Arthur Jorge tentava. O Arthur Jorge era mais aquele time letal, aquele time, né, mais agressivo, aquele time letal de ir logo em direção ao gol para fazer logo o gol. O Ancelotti não. O Ancelotti, a gente vê que ele tenta propor mais o jogo. Ele quer jogar mais o jogo e o Arthur Jorge era mais letal. Quando o time se fecha, os pontas vêm por dentro, os laterais passam nas costas para chegar na linha de fundo ali também, trabalhando essa bola e cruzar. Só que o Botafogo, ele tá cruzando muita bola para trás, para a marca do pênalti, e o Ancelotti, ele quer essa bola mais dentro da área, bola pelo alto. Só que quando o Botafogo chega trabalhando, o Botafogo chega no ataque, na linha de fundo, o Botafogo tá cruzando muito essa bola, pênalti. E ele quer essa bola mais dentro da área. Contratou um centroavante agora também de 1,90 m, deve melhorar nisso, tá? Então ele sabe o que faz, ele entende muito de futebol, o Botafogo tem ideias de jogo, chegar na linha de fundo, cruzar pra área. Por quê? Se a gente pegar Flamengo, se a gente pegar Palmeiras, eles ganham muitos jogos assim, porque você cruzando essa bola na área, o zagueiro vai ter uma hora que vai errar,
ou a bola vai bater na mão do zagueiro, vai ser pênalti, ou o atacante vai se antecipar. Então por isso que ele quer essa bola na área, pelo alto, porque o Botafogo, cara, precisa dessas jogadas também para ganhar jogos. Eu vejo muito Flamengo, eu vejo muito Palmeiras ganhando jogos assim. Vai para a linha de fundo, abre a bola, cruza, arruma um pênalti ou um gol de cabeça, ele volta o jogo, ele corta para o lado e volta essa bola para trás. O Montoro, a mesma coisa. O Montoro não é velocista, então ele segura e volta essa bola para trás. Então, o Ancelotti, ele tá sofrendo por causa disso também, porque falta aqueles pontas, aqueles jogadores para chegarem na linha de fundo e cruzar essa bola pelo alto. Não, o Arthur pega a bola, volta para trás. O Montoro pega a bola, volta para trás, porque são as características desses jogadores e isso irrita todo mundo, inclusive o técnico, tá? A gente vê que ele não é retranqueiro em momento nenhum. O Botafogo tá com o elenco todo remendado, cheio de carências, mas a gente vê que ele quer jogar futebol, né? Ele não é retranqueiro, ele quer jogar futebol mesmo com falta de jogadores com características talvez ali para ajudar ele. Então eu gosto muito do trabalho do Ancelotti, eu gosto muito, tem algumas coisas para ajustar, precisaria de reforços talvez com outras características, mas é um trabalho bem interessante até aqui. A gente tem um bom técnico, mas é o que eu venho falando aqui no canal e muita gente não gosta. Eu vejo esse Botafogo, eu vejo esse técnico mais pro ano que vem, fazendo uma pré-temporada, pedindo jogadores com as características que ele quer para implementar o futebol dele. Ele é muito bom técnico, eu torço para que ele fique aqui bastante tempo. Não sei se esse ano vai funcionar. Eu acho que o Botafogo tem condições de ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, mas eu vejo mais pro ano que vem. E a gente tem um baita técnico à beira de campo, pode ter certeza disso. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fiquem com Deus. Boa terça-feira, vou ver se eu consigo fazer live, não prometo, porque tô improvisado aqui com o meu tripé, tá com problema. Vamos ver se eu consigo arrumar ainda hoje aí, pra tentar fazer uma live. Se eu não conseguir, quinta-feira eu tento fazer uma live aí também pra gente resenhar, tá bom? Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.